Fala galera, beleza? Canal Entre a Cruz e o Mundo aqui. Aqui é onde a gente conversa um pouco sobre teologia, faz uns react, umas pregações, conversa sobre algumas doutrinas. Então se você quiser ajudar o canal aí, cara, dá um like, se inscreve no canal, clica no link da descrição. Você não precisa comprar nada, cara, só você clicar já tá ajudando o canal. Beleza? Muito obrigado por estar assistindo, cara. Vamos fazer um react hoje aí. Vamos ver o que está acontecendo na internet. As línguas de 1 Coríntios 14 são idiomas ou línguas estranhas? São línguas estranhas. Sério? Sim. Tá, agora eu fiquei curioso, então me explica. Em primeiro lugar, por conta da incompreensibilidade. 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz que o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E por que não entende? Justamente por causa do segundo argumento. A compreensão dessas línguas se dá exclusivamente de forma sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, Paulo diz que o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ele não diz assim, matricule-se em uma escola de idiomas ou estude, porque a compreensão dessa língua não se dá através de uma sala de aula numa faculdade. Ela ocorre por intermédio de algo sobrenatural. E o terceiro motivo pelo qual eu creio que são línguas estranhas, eu já vou falar, mas antes disso, curte esse vídeo, compartilha, e se não for seguidor, já segue para conteúdos bíblicos e teológicos diários. O terceiro argumento diz respeito à ausência do substantivo dialecto. A pergunta que surge é, ora, se Paulo está falando de idiomas e de linguagem humana, por que em nenhum momento ele utiliza o substantivo dialecto? Para se referir a uma linguagem comum, a um dialeto de um povo, de uma nação. Por que ele não utiliza? Justamente porque ele está falando de línguas estranhas, línguas espirituais, e não de idiomas humanos. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. São idiomas ou línguas estranhas? 1 Coríntios de 12 a 14. Não vou comentar ali embaixo, mas eu vou dar minha opinião aqui. Comentário no Instagram, cara, eu comecei a fazer, dar uns debates, e o pessoal meio grosso, sabe? Fala de educação. Acho mais fácil eu dar os comentários aqui, quem quiser assiste. E aí a gente troca uma ideia legal nos comentários, se vocês quiserem. Mas, tipo assim, essa interpretação, ela é muito legal, ela é válida, e inclusive nos meio reformado, essa é uma interpretação válida. A diferença do falar em línguas, na verdade, está mais em Atos 2, certo? Que Atos 2 está explícito lá que eram línguas comuns, línguas humanas, né? As pessoas, tipo, falavam e se entendiam, né? Tipo, o cara que falava grego, aí o cara do hebraico entendia, e ele falava hebraico, o cara do grego entendia, e o cara do inglês entendia os dois falando, e ele falava inglês, e os dois caras de língua diferente escutavam na sua língua materna, e se entendiam, né? E por isso que o povo achava que estava bêbado, porque estava cada um falando na sua língua e conversando, os caras falavam, esses caras são loucos. Imagina você ir para uma sala com 10 caras, cada um falando na sua língua, e eles tipo, se entendendo tudo, e você de fora não entendendo nada. Você vai achar que os caras tá bêbado, que os caras tá louco, então essa conversa não tem nem sentido, né? Mas essa parte de Coríntios tem realmente isso. Eu ainda tenho minhas ressalvas, se realmente é uma língua sobrenatural. Porque, cara, eu vejo mais como língua natural, cara. Toda vez que eu vejo essas passagens, apesar de saber que existe uma linha possível de interpretação que seja uma língua sobrenatural nessa parte de Corinto em específico. Nessa parte de Atos, cara, eu sempre acho que é língua natural. E aí, cara, realmente segue esse cara aí, curte lá, porque ele é o Kaique, ele é um pastor assembleiano e ele é mestre em teologia. Ele e o pastor Eliseu, cara, são os únicos caras pentecostal que eu sei que tem um bom conteúdo, que os caras argumentam muito bem. Inclusive, ele fala algumas coisas contra o calvinismo. Eu falo, cara, o cara é muito inteligente, mano. O cara, ele responde muito bem algumas coisas, apesar que eu acho que ainda existem alguns espantalhos, o que eu acho natural, porque se você segue uma linha, é mais comum que você estude essa linha que você segue, e você estude menos as outras linhas, e você acaba criando espantalhos, né? Acho natural. É uma coisa que você falar que arminiano é sempre pelagiano, sabe? Tipo, você tem que estudar mais a fundo o arminianismo para poder estar falando com mais convicção. Só que, cara, hoje o tempo é muito corrido, você acaba estudando mais a sua linha e já era. E aí, assim, por mais que essa interpretação seja correta, e seja realmente línguas sobrenaturais, eu não acredito que seja os labachúrios da vida que acontecem nas igrejas pentecostais. Porque, para mim, não faz sentido esses labachúrios. Para mim, se tá falando em línguas, tem que ter intérprete.
porque é o que a Bíblia diz. Se não tiver, você tem que colar baixinho, tipo, você lá, você, né? Você e Deus, você na sua casa, né? Mais em ambiente de culto, você e Deus falando em línguas, certo? Nada de falar em voz alta, só para você mesmo, certo? E um ou dois, tipo assim, passou de 3 já tá contra a Bíblia também. E aí é uma coisa interessante, cara, porque assim, será que o Espírito Santo vai fazer você falar algo que vai contra a Bíblia? Ah, mas a manifestação do dom não significa usar o dom corretamente. Eu até entendo, beleza. Só que é muito exagerado. Tipo assim, o Espírito Santo fazer você manifestar um dom que vai contra o princípio bíblico de, sei lá, só 2 ou 3 falar na igreja em línguas. Sabe? É umas coisas assim. E eu também tenho um problema com a língua estranha quando fala que é uma evidência do batismo do Espírito Santo. E, tipo assim, existem vários dons na Bíblia. Por que, que só o línguas que é a evidência do batismo? Por que, que não pode ser outros dons? Ah, mas em Atos fala que foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Sim, mas também fala que manifestaram dons. Então não necessariamente precisa ser o dom de línguas. E outra coisa também que me complica, cara, que complica não, que eu acho complicado, né? É a questão de separar o batismo do Espírito Santo pós-conversão. Porque, cara, se é convertido, você tem o Espírito Santo. Ah, mas ele argumenta em outro vídeo que basear no Espírito Santo é você se reafirmar e falar com autoridade. Então, tipo assim, você se converteu e não foi batizado no Espírito Santo, você não pode evangelizar, você não tem autoridade. Sabe? Tipo assim. E outra crítica também. A questão de batismo do Espírito Santo ser após e ter que falar em línguas. Essas línguas surgiram, né, o pentecostalismo em si, a doutrina pentecostal mais carismática, ela surgiu em 1906 no avivamento da Rua Azusa. Então, tipo assim, o que aconteceu? Tipo assim, teve o Atos, a igreja primitiva, tinha o dom de língua acabou, foi aparecer só em 1906. Tipo assim, eu acho um argumento contra muito válido no meu raciocínio. Porque, tipo, sumiu da história e apareceu quase 2000 anos depois, sabe? E outra, se fosse uma manifestação do batismo do Espírito Santo, então só os pentecostais são batizados no Espírito Santo, porque se você está numa igreja, por exemplo, reformada, sei lá, você é um cristão, você está fiel lá tudo mais, aí você é batizado no Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas e nossa, vou mudar para a igreja pentecostal, porque assim, eu não conheço nenhum relato disso, cara. Eu não conheço nenhum relato de um crente de verdade que foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas e começou a, sabe, tipo assim, numa outra igreja, não sei se pentecostal. Por que acontece só em igreja pentecostal? Tem uma unção especial em vocês? Sabe, tipo assim, não acho válido. Eu entendo e respeito a linha argumentativa de falar os labachúrios e tudo mais. É até uma brincadeira falar labachúrio assim, mas é de verdade, tô falando com todo respeito. Eu entendo que existe uma linha teológica válida que segue por esse caminho, apesar de eu discordar. Mas algumas coisas não fazem sentido. Como, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, como o batismo do Espírito Santo ser a evidência disso ser falar em línguas e o batismo do Espírito Santo ser após a conversão, eu não, cara, não me cabe isso, não vai. Apesar de ser uma linha que ele segue, não é uma heresia, mas eu acho que é uma linha muito, muito ruim. Tipo assim, não acredito nisso não. Acho que se você falasse que todo crente é batizado no Espírito Santo e conversão, beleza. E aí que após disso, quando Deus quiser, você ganha um dom, começa a falar em línguas, aí beleza, eu acho mais válido esse caminho. Mas vincular, falar em línguas com o batismo no Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo ser após a conversão, eu não concordo não. Não vejo nem muito sentido nisso. Falando em ver muito sentido nisso, eu confesso que eu tive que dar uma estudada em Atos 19, porque fala dos apóstolos impondo a mão e a pessoa sendo batizada no Espírito Santo, né, e já crendo na mensagem de João Batista, inclusive eles foram batizados de novo. E aí tem uma ressalva que, tipo assim, o batismo de João Batista não tem a ver com o batismo cristão de hoje em dia.
Porque João Batista, ele batizava um batismo de arrependimento durante o período que o Messias estava na Terra, ele estava anunciando o Messias. É a voz que clamava no deserto para anunciar o Messias. O Messias já veio, já morreu, ressuscitou, e agora nós temos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aquelas pessoas já seguiam João Batista, e acreditavam no que João Batista pregava e foram batizados. Mas eles não tinham o Espírito Santo porque eles não conheciam a mensagem de Cristo. E aí os apóstolos foram lá e falaram, o cara que João Batista falava era Jesus, ele morreu, ressuscitou, aconteceu tudo isso, e aí fez sentido na cabeça deles, eles se converteram, e aí eles foram batizados, e aí foram batizados no Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito Santo por crer em Cristo. Então, tipo assim, eu sei que é uma passagem que talvez dê margem para falar que eles foram batizados no Espírito Santo após, mas na verdade eles foram batizados no Espírito Santo quando creram em Cristo, que João Batista pegava. Entendeu? E bora pro próximo. Você pega um crente batizado com o Espírito Santo aqui no Brasil. Você pega um crente batizado com o Espírito Santo na Coreia do Sul. São duas pessoas que falam dois idiomas que têm uma fonética completamente diferente. Sim. Mas você pega um crente brasileiro falando em línguas e um crente coreano falando em línguas, a fonética é a mesma. Não é verdade. A fonética não é verdade. Tem um é a estudo mesma. em que toda a fonética é sempre ligada à língua materna. E aqui tá o ponto que muita gente evita. O que hoje se chama de línguas tem um nome técnico de glossolalia. Glossolalia não é um idioma, é um padrão de sons que parece linguagem, mas não possui vocabulário, gramática ou estrutura real. O linguista William John Samery, no livro Línguas de Homens e de Anjos, analisou profundamente a glossolalia. E a conclusão dele direta foi: isso não é uma língua, são sons organizados que imitam a linguagem. Já o psicólogo John Kahneman, em A Psicologia do Falar em Línguas, mostrou que a glossolalia pode ser aprendida. Sim, pode ser aprendida. Já a antropóloga Felista Goodman, em seu livro Falando em Línguas, um estudo transcultural, mostrou que um brasileiro fala em línguas com som de português, um americano com som de inglês. Ou seja, isso não é um idioma fonético do céu, mas sim algo que vem da própria fonética materna do falante. Então vamos ser bem claros, essa língua glossolalia, ela não segue fonética celestial, ela não tem estrutura e ela pode ser aprendida por repetições. O mais importante precisa ser dito: eu reconheço a sinceridade e piedade do coração dos nossos irmãos pentecostais, mas o Espírito Santo e o batismo com o mesmo não se prova com sons repetidos, nem por aquilo que pode ser imitado ou aprendido. O Espírito se manifesta em transformação, em arrependimento real, em santidade, porque não são os sons que evidenciam o Espírito. É uma vida que foi mudada por ele. Aí, eu já vi esse estudo, cara, é fascinante. E é por isso que eu não acredito nos nabachúrios da vida. Por causa justamente disso, cara. Tipo assim, português é uma coisa, inglês é outra. E é um vocabulário livre, né? Tipo assim, existe uma explicação. Se existe uma explicação, não é sobrenatural. É por isso que eu tenho uma ressalva sobre a passagem de Corinto também, por causa disso, por causa de estudo, de comprovação científica. E aí eu não tenho nem muito o que falar, porque o cara já explicou tudo, o cara já falou os nomes, a tese, o estudo. Eu também concordo com ele que, tipo assim, eu não estou negando a piedade dos nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos de Cristo, que são muito piedosos, cara. Admiro a oração deles, o fervor deles na palavra, cara, é admirável. Mas a parte de línguas é uma parte que eu acho que é um erro teológico, sabe? Eu nem questiono a parte de dons, sabe? De ser continuista, ser carismático, isso aí é totalmente válido, é bíblico, né? Eu acho que a maioria das doutrinas de dons, eles têm um argumento bíblico, né? Seja o sensacionalista, continuista, né? Eles têm seus argumentos muito válidos. E então não é uma heresia essa parte, né? O que eu acho complicado na parte dos dons também é que existe muito falso dom, principalmente na questão de profecia, cara. As pessoas entregam profecia e falam que tem visão, e tipo assim, tem uma palavra de entrega, nossa, tipo assim, cara, é muito, sabe, sei lá, uma patifaria, né? Tipo assim, muito falso profeta. Eu até acredito que existam profecias de verdade, mas eu acho que não é do jeito que é feito por aí. Tanto que eu acho que eu nunca vi uma profecia de verdade, sabe? Todas as vezes que eu já vi, que eu já fui alvo de profecia, né, em igrejas pentecostais, eu acho que é tudo coisa do coração, uma emoção que a pessoa sente, fala, nossa, eu vi isso, eu senti isso, eu vou falar pra ele, e fala e tudo mais. Eu lembro uma ocasião, foi até na Assembleia de Deus,
que, tipo assim, a Assembleia de Deus, o vestimenta deles é diferente, sabe? Tipo assim, eles se vestem, né, com calças compridas, as mulheres só de saia, né? É uma roupa mais específica deles, né? Você olha pra pessoa, você vê que ela é assembleiana. E eu fui lá, eu tava todo de preto, né? Umas coisas meio de roqueiro lá. Aí, e era congresso, né? Normalmente esses eventos, esses congressos que tem essas coisas aí. Aí o cara me chamou, você de preto, tá aí, vem aqui na frente, né? E eu vou falar uma palavra para você. E aí falou que Deus me escolheu para porque as coisas loucas do mundo vai confundir a sábia, né? Normalmente por causa do meu visual. Então, tipo assim, eu acho muito estranho, porque a Bíblia fala que Deus te conhece e te chama pelo nome. Aí Deus fala com ele e falou assim, ó, chama o rapaz de preto. Por que Deus não fala, ó, chama lá o Kai Renan? Pô, já é diferente. Se o cara me chamasse de Kai Renan ali, a perna não viava, né? Porque o cara não me conhecia e tudo mais. Talvez hoje em dia não mais, porque internet, nessas coisas, todo mundo conhece todo mundo. Né? Eu tô falando que agora talvez alguém assista isso aí e fala, vou chamar ele agora. Né? Mas na época eu acho que eu bambeava os caras me chamassem de Kai Renan. Né? Se revelasse no CPF, por exemplo, né? Mas essas coisas complicadas, porque a Bíblia fala que espírito de adivinhação é demoníaco, são espíritos malignos, né? Então ficar adivinhando também é coisa do diabo, né? Complicado, né? Essas coisas é muito genérico também, né? Você pega um roqueiro no meio da Assembleia de Deus para falar que Deus escolheu para as coisas loucas para confundir a sábia. Cara, não tem nada mais genérico que isso. E a pessoa acredita, cara. Muitas pessoas acreditam e vão nessa, em profecias genéricas, né? Grande saião, vamos para a próxima. Aí você pega, vou dizer, um protestantismo suíço, alemão, inglês, com toda aquela formatação, e chega pro Zé da Silva do interiorzão do Brasil. Exatamente. E fala pro cara, é assim que se comporta? Desculpa, não vai rolar. Não vai rolar. Então o que acontece? Para mim, uma das razões principais, né, além da dedicação, da consagração, da busca de espiritualidade de uma Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações do mundo. É impressionante, eles têm aí mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que fazem parte dessa realidade. Você tem, imagina, 20 milhões de pessoas é 2 vezes Portugal, né? É 3 vezes a Suíça, né? Então, o que vai acontecer? Qual que é a diferença? Enquanto você pega uma tradição católica antiga, uma tradição protestante antiga, para o cara ser líder, ele tem que ter 10 anos de estudo, ele tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. Enquanto o seu Zé chega lá com a Bíblia debaixo de braço, vai na casa do compadre, tomar um café, abrir a palavra de Deus e contar o testemunho da vida dele. E ele começa a contar, aí ele chora. A pessoa está entendendo, né? Você percebe? Então é uma falando religião a língua dela, popular. né? Então o que eu acho bizarro, sabe o que é? É o pessoal criticar tanto esses movimentos que no fundo é uma crítica elitista. Você pega a população simples do contexto africano, asiático, latino-americano e fica detonando os caras, mas é o caminho de espiritualidade pelo meio do qual o cara pode começar uma trajetória de fé com Deus e reconstruir a vida. Cara, grande saião, um dos caras que ajudou a traduzir a Bíblia. Cara, o cara é muito fera. O cara fez a tradução da Bíblia do NVI 2011. Cara, muito fera. E eu concordo e eu discordo. Discordar do saião é meio difícil, cara. O cara é muito fera. Mas eu concordo que, tipo assim, as igrejas reformadas já têm uma tradição muito longa e às vezes isso é prejudicial justamente porque a doutrina da igreja reformada é contra a tradição. Né? Tipo, é só a escritura, não pode ter tradição. Mas aí acaba colocando uma coisa ou outra, cara, infelizmente é inevitável, é muito antiga. É por isso que eu não tenho tantas críticas à igreja católica quanto eu deveria. Porque, cara, é uma igreja muito antiga, cara, tem muita tradição, tem muita argumentação. Eu estava estudando a Igreja Católica, tem muitas coisas que são tradição deles, não as coisas recentes, mas algumas coisas na fonte. Cara, que faz sentido, tem argumentos teológico, bíblico, que não é só a tradição, é realmente uma linha teológica que dá para ser seguida, certo? E, lógico, hoje a tradição, eu acho que abandonou muita coisa, sabe? Mas é isso.
E tipo assim, eu concordo porque, igual a pessoa, nós moramos num país tropical, certo? É quente pra caramba. Tem vez no verão que é de noite, cara, tá dando 35 graus. Cara, é muito quente. E aí, numa noite, 7 horas da noite, vão começar o culto, 35 graus, o pastor tá lá na frente, cara, com terno e gravata. Mano, não faz sentido, né? A gente é um país tropical, nós não somos europeu, nós não somos americano, que o país é frio, que neva lá, que lá é comum as pessoas vestirem terno e gravata. Ah, mas é elegante, não sei o quê, porque é tradicional, não sei o quê, é reformado. Mas não faz sentido na nossa cultura, cara. Nós deveríamos ter uma nova reinterpretação dessas vestimentas. Porque não faz sentido você trazer uma cultura de investimento em um país frio, que neva, que vai menos graus negativos, né, menos de 0 graus, e trazer para um país que faz 35 graus, 40 graus. Sabe? Não faz sentido isso. E aí eu entendo que tenha essa questão. Mas eu discordo, porque eu já me senti muito mal em igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, na qual ele citou, porque os caras se vestem muito bem, os caras usam muito mais terno e gravata. Porque numa presbiteriana que eu vou, por exemplo, é mais o pastor e no máximo o presbítero que usam um terno. Principalmente culto de Santa Ceia e tudo mais, eles vão tudo na beca, bonitão lá. Não tô falando que é feio, é bonito pra caramba. Só que, cara, é país tropical, mano. Por causa de um terno e gravata. Eu ia morrer de suar no terno e gravata, num calor desse. Mas aí na Assembleia de Deus, um membro comum tá lá tudo na beca de social, de terno e gravata. Sei lá, e eu vou na presbiteriana, às vezes de bermuda, cara. Já cheguei de chinelo na presbiteriana, porque eu tava no. Não, eu tava, acho que tava na casa da minha mãe, uma coisa assim, na piscina, e falei, cara, tem que ir no culto. E tipo assim, eu não vou. Minha mãe mora em outra cidade, eu não vou voltar pra minha cidade e pra mim vestir um tênis e tudo mais e voltar, porque a igreja que eu vou é na mesma cidade que a minha mãe, é vizinho aqui. E minha mãe, tipo assim, ó, minha mãe é a igreja presbiteriana na mesma cidade e eu moro em outra cidade. Então, tipo assim, eu sair da casa da minha mãe, voltar na minha cidade pra vestir um tênis ou uma calça comprida e voltar na igreja. Cara, foi o jeito que eu tava. Eu fui com minha camisa, bermuda, chinelo e fui, beleza. Eu fui lá assistir o culto, a pessoa brincou. No máximo que às vezes o pessoal usou, falar lá, o cara tá na praia, não sei o quê. Mas é brincadeira entre irmãos, cara, todo mundo se divertindo, sabe? Ninguém puxou minha orelha porque fui no culto de chinelo, sabe? Numa Assembleia de Deus eu acho mais complicado, cara. Se eu fosse de bermuda e chinelo, se eu fosse um membro da Assembleia de Deus, vindo de bermuda e chinelo, eu tenho certeza que eu tomaria uma repreensão, cara. Então, tipo assim, lógico que o Brasil é muito grande, estou falando da minha região, talvez na região do Saião seja diferente, mas a minha experiência é essa. Eu tenho muito mais liberdade na minha vestimenta numa presbiteriana tradicional do que numa Assembleia de Deus, que é mais popular. E essa parte do senhorzinho que vai põe a Bíblia debaixo do braço, vai falar, tudo mais, isso, cara, tem na presbiteriana também, cara. Na presbiteriana tem um senhorzinho simples que põe a Bíblia debaixo do braço e fala, e sabe o versículo de cor, porque de tanto ler a Bíblia, sabe? Não tem 10 anos de estudo. É lógico, se você ser pastor da presbiteriana, você vai precisar de estudar muito, porque a presbiteriana, ela exige que você estude para ser pastor, igual uma igreja católica que exige que o padre seja estudado. Eu acho que deveria ser assim, cara, em todas as igrejas. Eu tenho apenas uma ressalva em igrejas em regiões periféricas. E daí, às vezes, o cara se converte sei lá, foi no centro, foi numa igreja, e se converte, e aí vai para sua periferia, não tem igreja lá, aí o cara acaba fazendo reuniõezinhas dentro de casa quando vier abrir uma igreja. Aí, cara, beleza, isso é legal. Mas, igual, na minha cidade, eu não vejo por que o pastor de uma Assembleia de Deus não pode fazer um curso de teologia. Nem que seja um curso livre. O que impede ele de fazer? Se fosse em regiões periféricas, eu até entendo que, igual eu expliquei e tudo mais, existe uma limitação. Mas na região aqui, no centro, onde eu moro, por mais que seja cidade pequena, né? Hoje em dia com a internet, o que impede do cara fazer um curso de teologia? A faculdade de teologia que eu quero fazer, por exemplo, a Fabapar, né, uma igreja confessional, batista, conhecida pelo MEC, e vai dar um bacharel para teologia, você vai aprender grego, hebraico, história da igreja e tudo mais. O que impede de um pastor da Assembleia de Deus se aprofundar nisso? Tem curso Convergência, que é um curso livre de teologia, que você não vai aprender tão profundo, né? Você não vai aprender, por exemplo, grego e hebraico, mas você vai aprender a história da igreja, vai aprender as argumentações e tudo mais.
um curso livre, que dá pra você fazer aí na internet. O que impede um pastor de Assembleia de Deus de fazer? Cara, o cara é pastor, o cara é líder da igreja, às vezes o cara recebe para isso. Por que o cara não vai se especializar? Sabe? Eu citei o Kaique no primeiro vídeo, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus, mas ele tem bacharel e tem mestrado em teologia. Né? Tipo assim, o cara é da hora. Mas por que um pastor aí da região não pode fazer? Lembrando da ressalva, né, de regiões periféricas e tudo mais, o cara às vezes abre uma igrejinha na garagem dele, é pessoa simples. Eu entendo que tenha isso. Eu entendo que talvez tenha esse senhorzinho que seja pastor com a Bíblia debaixo do braço e vai evangelizar com testemunho. Cara, isso é totalmente válido. Mas existem ressalvas, né? E é por isso que eu concordo e discordo do Saião. Concordo que existem igrejas antigas que trazem tradições desnecessárias, mas igrejas mais populares que o cara poderia se especializar, mas não se especializa porque não quer. Não tem motivo, simplesmente o cara não quer. O cara só fala bem, foi um giro de pastor e tá lá. Podia muito bem, pelo menos, ler livros em casa de teologia, não faz. Espero que tenha gostado, vou ficando por aqui. Até a próxima. Cara, foi uma honra reagir ao Saião aqui, né? Também tenho uma admiração pelo Kaique, né? No primeiro vídeo. E é muito bom poder estar trazendo esses conteúdos bons no canal, pessoal com teologia boa. E é muito bom poder ter essa discordância saudável, né? De eu poder falar o que eu penso e as pessoas falarem o que ela pensa também. Saber que existem linhas teológicas possíveis que têm discordância uma da outra, certo? Poder trazer isso aí e, cara, nós discordamos, mas todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós estamos na mesma caminhada, vamos morar no mesmo céu, com o mesmo Deus, e sendo irmãos. E lá com Deus vai trocar uma ideia, para ver como que funciona. Quem sabe nós descobre que um estava certo, outro estava um pouquinho mais certo, um pouquinho mais errado, né? Talvez os dois estejam errados. Talvez até os dois estejam certos e sejam paradoxo, quem sabe, né? Mas é muito interessante essas conversas, eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e até a próxima.